Paz e bem a todos. É com muita alegria, com muito prazer que venho através desse vídeo falar com todos vocês, pais, alunos, colaboradores, professores aqui do nosso Colégio Franciscano Ceibo. Já há um bom tempo era para esse vídeo ter sido gravado. No entanto, por conta de tantas demandas e tantas urgências que tanto nós aqui no colégio quanto os senhores nas suas residências, nos seus afazeres também estão sentindo, nós não conseguimos gravar. Então peço desculpas um pouco pela morosidade no retorno de alguns assuntos, mas digo já de antemão que fico muito feliz através desse meio de estar em contato com cada um de vocês. A nossa escola está vazia, o nosso colégio não tem alunos nem professores e é óbvio que nós sentimos muito a falta, a ausência de todos os alunos, dos nossos professores, dos nossos colaboradores de maneira geral, exceto o administrativo, a direção administrativa, a direção pedagógica, o financeiro e a secretaria. Mas é óbvio que nós gostaríamos que todos estivessem aqui e que a nossa realidade, a nossa rotina já estivesse de volta. Entretanto, o momento é muito delicado, como os senhores hão de convir comigo, e o colégio, desde o início de toda a movimentação em torno desta pandemia, veio se movimentando em torno das grandes orientações que nos foram passadas, sobretudo através do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, do MEC, da nossa Secretaria Paulista de Educação, da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, o CIESP. Isso por quê? Para nós termos aqui uma tratativa a respeito da posição da escola, de como que a escola, de como que o colégio está direcionando os seus trabalhos durante esse momento de pandemia. Uma situação totalmente inédita para nós, não só para o colégio, é claro, mas para o nosso planeta, para o nosso mundo, mas que exige de nós respostas a cada dia frente a esse grande desafio. Por isso que eu gostaria de dividir essa fala em 3 momentos. A primeira delas, informar aos senhores o que foi feito desde o momento em que a notícia de que essa pandemia de fato se instalaria com força no estado de São Paulo e, em consequência, em todo o Brasil, quais foram os passos que a escola adotou. Então, nós tivemos, enquanto programação, os seguintes eventos. Nos dias 11, 12 e 13 do mês de março, foram feitos trabalhos em sala de aula, inclusive, em relação ao Covid-19, especialmente o nosso ensino infantil e fundamental 1, porque nós sabíamos que a prevenção seria o melhor caminho, o cuidado consigo mesmo, a higienização das mãos, o cuidado com os toques, com a aproximação entre as pessoas. E toda a proposta pedagógica foi desenvolvida neste sentido. Já no dia 13 de março, o colégio emitiu seu primeiro comunicado, com base nas informações do MEC e da Secretaria Estadual de Educação. Isso era uma sexta-feira e nós aguardávamos o posicionamento do governo do estado para saber quais medidas tomaríamos em seguida. Na noite, praticamente, de sexta-feira, o governador do estado, João Dória, emitiu um comunicado dizendo que provavelmente as atividades educacionais, tanto do estado quanto da rede particular, estariam suspensas a partir de segunda-feira. E por isso que na segunda-feira, nós aqui no colégio tivemos a presença de pouquíssimos alunos e nesse mesmo dia participamos eu, a diretora pedagógica, Rosângela, o diretor administrativo, Sérgio, participamos de uma videoconferência com o secretário estadual da Educação, junto com um comitê de crise do governo de São Paulo, que nos deu as orientações para aqueles próximos dias, para a semana que foi de 16 a 20 de março. E naquele momento, no dia 16, na segunda-feira, nós enviamos aos senhores um segundo comunicado que informava justamente sobre a suspensão das aulas. Na semana seguinte, do dia 23 ao dia 27, nós também vivemos a segunda semana,
a segunda semana que foi muito difícil, justamente pela falta de diretrizes e posições mais fixas, mais determinadas por parte do nosso governo. Havia sim já toda a indicação em relação ao isolamento social, já havia a indicação de que muitas atividades da economia seriam já suspensas, entretanto, em relação à educação, não havia uma posição oficial. Entraríamos de férias, continuaríamos tendo aulas. De qualquer maneira, o colégio, no dia 24/3, enviou um terceiro comunicado. Isso foi numa terça-feira, quando falávamos sobre as maneiras de relacionamento do colégio com os senhores, sobretudo através dos telefones, dos e-mails e do WhatsApp. E também foi comunicado que as aulas presenciais estariam suspensas, entretanto, as atividades continuariam sendo enviadas através da nossa secretaria para os vossos filhos, para os nossos alunos. Isso é um fato. Quando eu for falar da atuação dos professores, nós daremos mais ênfase a esse ponto. Mas, de qualquer forma, desde o dia 16 até o dia 27, praticamente, todos os alunos receberam atividades através da secretaria do nosso colégio. E esse é o primeiro bloco, ou seja, explicar aos senhores o que o colégio fez durante todo esse período. Nós não estamos de férias, nós não estamos de recesso. Como eu disse, existe um corpo mínimo, uma equipe mínima presente no colégio, garantindo o funcionamento operacional e administrativo e as diretrizes pedagógicas. Entretanto, nós temos todo o nosso quadro de professores que está na modalidade de serviço home office, enviando essas atividades e já inclusive recebendo essas atividades. Quando falarmos sobre os nossos professores, isso ficará bem mais claro. Em relação às férias, é uma pergunta que nos tem sido feita com muita frequência. O colégio vai entrar ou não de férias? Hoje nós estamos no dia 31 de março, último dia do mês. E a posição do colégio até este presente momento é de que não entraremos de férias. Mesmo que outros estabelecimentos de ensino da região, não todos, alguns, já tenham decretado férias neste mês de março, nós continuaremos com as nossas atividades, com as nossas aulas. Não presenciais, mas à distância. Até porque, oficialmente, nós aguardamos o posicionamento do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes. O Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes, o assim chamado SIMPRO, ele é quem determina, de certa forma, e orienta a melhor forma de nós reagirmos em relação a momentos como esse. Então, neste momento, a comunicação oficial é de que o Colégio Franciscano Seibo não entrará de férias no próximo mês, mas manterá suas atividades, mesmo que à distância. Aqui sim, entro no segundo bloco, que, de certa forma, é como que está funcionando e como vai continuar funcionando o nosso ensino à distância. Como disse aos senhores, as atividades foram enviadas por e-mail e por WhatsApp já nos dias anteriores, a título de revisão do conteúdo. O que os professores fizeram foi revisar o conteúdo que já havia sido transmitido e passaram a acompanhar esse conteúdo até praticamente o dia de ontem, no dia 30/3. A partir desse momento, novos conteúdos vão ser enviados para as atividades dos vossos filhos. E aqui eu faço um pedido aos senhores pais, às senhoras mães, que por favor nos ajudem a, junto aos seus filhos, junto aos nossos alunos, de certa forma acompanharem e pedirem para que realmente eles façam essas atividades. Nós sabemos da dificuldade que tem sido ter crianças, adolescentes dentro de casa em período integral. Todos começam a ficar, de certa forma, um tanto cansados, um pouco irritados até com essa situação. Entretanto, como se trata de uma recomendação mundial e não apenas local, nós precisamos encontrar maneiras de nos reinventarmos. E por isso que o acompanhamento dos pais em relação aos filhos é importantíssimo. Por outro lado, o nosso sistema interno ele está se reinventando. Há muito tempo o colégio já vinha projetando, programando
uma maior inserção dos conteúdos de sala de aula na nossa plataforma, que é o nosso site, e dinamizando de certa forma a transmissão de conteúdo. Isso não ocorreu antes por uma série de motivos, mas a ocasião agora nos obriga e nos possibilita ingressarmos de vez neste universo. Quais são os passos que já foram dados? Junto a uma empresa de dados, nós já estamos fazendo toda a nossa mudança de site para que ele, além de um site institucional, ele se torne também uma plataforma de ensino. Isso já está em pleno andamento, em poucos dias esse processo vai ser finalizado e, a partir desse momento, cada aluno vai receber o seu RA, o registro de aluno, e em seguida uma senha padronizada. Os pais, ou os próprios alunos, aqueles que tiverem condições, vão entrar no site da escola com este RA, com a sua senha padronizada, vão alterar a senha padronizada para uma senha pessoal e a partir desse momento passarão a ter acesso a todo o conteúdo dos professores. Os professores também estão passando por uma grande mudança e um grande momento de aprendizagem em relação a esses novos sistemas. Por isso que é importante que todos nós tenhamos a paciência devida, porque estamos passando por um grande momento de transformação. E talvez muitos pais me perguntem, né, ou nos perguntem, e o sistema da FTD? Nós temos o nosso sistema de ensino padronizado, as nossas apostilas, os nossos livros, como que eles ficam? Eles continuam alunos da mesma forma. Aliás, muitos dos nossos professores acessam hoje a plataforma da FTD, retirando dela conteúdos e transmitindo para os alunos através da secretaria do nosso colégio. Isso quer dizer que o colégio vai caminhar de forma paralela com essas duas ferramentas, com o sistema FTD e com a plataforma institucional. Os professores agora sim, como eu dizia, estão trabalhando em regime de home office, estão elaborando vídeos, aulas, podcasts, né? Aqueles áudios direcionados a assuntos específicos. E aqui nós pedimos aos senhores que toda forma de contato, inclusive com os professores, seja feito via direção pedagógica ou secretaria do colégio. Isso por quê? Porque uma das grandes exigências da Secretaria Estadual de Educação é que todo o conteúdo seja registrado. Se nós não tivermos a comprovação de que esses conteúdos estão sendo registrados via e-mail da escola, do colégio, via diário de classe com os professores, nós não vamos conseguir comprovar as 800 horas obrigatórias a partir do momento em que todos nós nos envolvemos nesta pandemia. O Estado, né, os poderes públicos já não exigem os 200 dias letivos, mas 800 horas de aula. Isso significa que mesmo à distância, essas horas podem ser assim realizadas, entretanto nós precisamos registrar essas mesmas horas através dos órgãos oficiais do colégio. Como eu disse, a direção pedagógica com o seu e-mail próprio ou a secretaria do colégio. E um terceiro ponto, não menos importante, que já deve ser de questionamento de muitos pais, é a situação das mensalidades, né? Devo ou não devo pagar a mensalidade, sendo que o meu filho não está tendo aula? E aqui eu aproveito para fazer um esclarecimento aos senhores. Nós, em consonância com todos os estabelecimentos de ensino daqui de Mogi das Cruzes, né, estamos também em consonância com o PROCON, que nos assegura isso, não de maneira nenhuma, não é uma intimidação de forma alguma, mas apenas uma partilha daquilo que foi objeto de preocupação minha, nossa, enquanto direção, durante todo esse período, foi legitimar o valor das mensalidades, legitimar a cobrança das mensalidades. Por quê? A escola, o colégio, como qualquer estabelecimento de ensino, ele se mantém a partir da contrapartida das mensalidades. A nossa folha de pagamento continua ativa da mesma forma. Vamos honrar o salário de todos os colaboradores. Não queremos deixar que nenhum colaborador fique sem receber o seu salário, sobretudo porque todos eles estão trabalhando à distância. Isso quer dizer que a escola
pode e deve cobrar integralmente o valor da mensalidade, mesmo que os filhos não estejam tendo aulas presenciais, porque as atividades vitais de uma escola, de um colégio, estão em funcionamento. É nesse ponto que eu gostaria de pedir, pai, mãe, responsáveis financeiros pelos nossos alunos, a vossa compreensão e também, ao mesmo tempo, a vossa sensibilidade para conosco, né? Nós procuramos fazer com que toda a renda do colégio seja realmente revertida para a manutenção do próprio colégio. Então, por isso que a participação financeira das famílias, o pagamento dessas mensalidades, mostra-se como algo fundamental. Insisto muito, né? Nós não estamos de férias, nós estamos tendo apenas um momento de aula diferenciado. Que, claro, o colégio está correndo atrás para poder se atualizar naquilo que diz respeito às tecnologias, ao uso das mídias, de vídeo, de áudio, de tudo aquilo que é benéfico ao aprendizado. Entretanto, tudo isso custa, tudo isso também tem a sua contrapartida e que hoje o colégio não pode deixar de receber essas mensalidades, porque senão nós não teríamos condições de manter as operações fundamentais funcionando. Então peço mais uma vez a cada um de vocês, né, o bom senso e o entendimento de que todos nós fomos impactados economicamente por este momento. Não tem sido fácil, acredito que para os senhores também honrarem os seus compromissos. Quantas pessoas que são autônomas ou que dependem do comércio, às vezes até informal, para poder sobreviver. Entretanto, enquanto instituição de ensino, o nosso modo de negócio, vamos chamar assim, ele é legitimado porque ele continua acontecendo. Insisto, não estamos de férias, não estamos de portas fechadas, sem nenhum tipo de atividade. Pelo contrário, esse grupo pequeno que aqui está trabalhando diariamente nas respostas, no relacionamento, no encaminhamento dessas atividades, garantindo que aquilo que seja o mínimo, pelo menos, ou o mais importante, o mais essencial, seja de fato assim realizado. Por fim, gostaria de lembrar que o nosso colégio estabelece os seus canais de comunicação através do Facebook, do Instagram, do próprio site, que, como eu disse, em breve vai estar bastante reformulado e com a plataforma de ensino já estabelecida, isso para os próximos dias, com a graça do bom Deus. Porém, os grandes canais de comunicação com o colégio, hoje, atualmente, são os e-mails institucionais, tanto da secretaria, quanto da direção pedagógica, quanto do financeiro e o nosso número de WhatsApp. Eu mesmo, particularmente, presenciei muitos pais que entraram em contato conosco através do WhatsApp, manifestando as suas preocupações, as suas dúvidas, muitos elogios também por conta do trabalho que não cessou, muitas preocupações, algumas reclamações por parte de alguns pais, algumas mães, aquilo que é natural do atendimento de uma secretaria e do relacionamento com o público. Eu apenas digo que todos nós estamos envolvidos nesta tarefa. Todos nós estamos tentando diariamente encontrar respostas e sempre respostas a partir daqueles órgãos oficiais que eu citava no início do vídeo e não a partir da nossa cabeça ou daquilo que achamos que deveria ser, mas sim de maneira muito sensata, muito equilibrada, muito com bom senso, para que as decisões sejam as melhores para todos nós. E é claro que, como ninguém previa este cenário, muitas situações precisam ser adaptadas, muitas coisas precisam ser transformadas. Pessoalmente, eu acredito que esse momento novo, embora seja cercado de tanto medo, de tantos receios, esse momento novo é uma grande oportunidade de crescimento para os alunos, para as famílias, para os nossos professores, para nós enquanto direção também, de termos um olhar muito mais atento a detalhes que talvez por um motivo ou outro nós deixássemos despercebidos, a começar das nossas próprias relações. Como é triste, vou dizer bem a palavra, né? Chegar no colégio pelas manhãs e encontrá-lo vazio. Né? Como é bom sentir aqui o rostinho de cada aluno, a expressão, a fala, o carinho, a energia que todos eles nos transmitem. Eles nos alimentam, nós os alimentamos através dos conteúdos, das diretrizes, mas eles também nos alimentam todos os dias. E falo isso não só dos pequenos, né?
falo dos nossos jovens também, já praticamente do fim do Fundamental 2, os jovens do ensino médio. Como é bom ter vocês aqui conosco e que falta, né, que vocês estão fazendo aqui para nós hoje. Sentimos isso, mas também de certa forma queremos pedir que Deus guarde, proteja, ampare cada um de vocês. Se o momento exige o isolamento e o distanciamento, façamos como assim deve ser feito. Não critiquemos, né, as autoridades sanitárias, os infectologistas, porque eles sabem o que estão fazendo muito bem, e deixemos-nos, de fato, transformar-nos, porque o momento é um momento de transformação. Na vida da igreja, por exemplo, nós estamos vivendo praticamente o fim da Quaresma. Já vamos entrar na grande semana, Semana Maior, que nós chamamos de Semana Santa. Um tempo muito oportuno para aprofundarmos as raízes da nossa fé. O Colégio Franciscano Seibo, confessional como é, ele sugere, ele propõe, ele não obriga que todos os seus alunos, todos os seus professores estejam cheios, né, imbuídos desta mística, dessa maneira de pensar. Tudo o que acontece, acontece porque Deus permite. Não que Deus permita que nós adoeçamos, que nós morramos sem um sentido. Não é disso que eu digo, mas digo de coração. Se Deus permite que tudo isso aconteça no mundo, é porque algo bom nós podemos tirar. Um aprendizado, uma lição nova. E que esse aprendizado, essa lição nova, seja de fato válida para a nossa vida pessoal, para a nossa vida institucional, para a nossa vida em sociedade. Foi um grande prazer estar com vocês nesse vídeo e espero, na medida do possível, me encontrar com vocês em outros momentos através dos nossos meios de comunicação. Agradeço ao nosso colaborador Daniel Bandeira, que fez esse trabalho, e a toda a equipe que aqui está trabalhando diariamente dentro do colégio. Que Deus os abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.